Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma crônica da tarde. São 18 horas mais 4 minutos. Eu estou muito feliz e grato ao Senhor por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede. Confesso a vocês que já estava aqui com muitas saudades, né? Semana passada eu faltei aqui 2 dias em função de alguns problemas, né? Alguns outros compromissos urgentes, e aí eu não pude estar aqui, o que eu lamento muito, né? Porque esse é um momento que eu gosto, que eu amo, né? Foi para isso que o Senhor me chamou, para ser um arauto, pregador da sua palavra. Mas enfim, quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Por você que está sempre por aqui, você que está sempre acompanhando aqui as nossas lives, as nossas crônicas da tarde. Então, que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua vida, né, sobre as nossas vidas. Hoje, a crônica da tarde tem esse título: O pecado bate à sua porta. Um texto muito curioso, né? Inclusive foi a crônica que eu preguei hoje de manhã, lá na Crônica da Manhã, na Rádio Maranata FM. E eu quero compartilhar, né, desse texto com você. Eu quero aqui hoje meditar na palavra de Deus. Quero convidar você para que a gente possa estar aí lendo a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4 e o versículo 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Bereshit, em hebraico, capítulo 4 e o versículo 7. Gênesis 4, 7. Se você puder, abra lá a sua Bíblia para a gente meditar naquilo que Deus tem preparado para os nossos corações hoje, tá bom? Diz assim: se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado bate à sua porta. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Olha que palavra espetacular, extraordinária do Senhor num diálogo com Caim. O Senhor vai dizer aqui para Caim: Caim está diante de Deus desnudo, ele tinha acabado de matar o seu irmão, e Caim agora vem querer se justificar, que é o mal que não só Caim comete, eu cometo, você comete. De muitas vezes, como Davi, em vez de reconhecer os nossos erros, Davi diz no Salmo 51, pequei, somente pequei, o meu pecado está diante do Senhor. Mas muitas vezes eu e você não queremos reconhecer as nossas faltas, os nossos erros. E como Caim, queremos arrumar desculpas. E o que eu acho curioso aqui é que o Senhor vai dizer assim para Caim: olha, o pecado está à sua porta. A parte B do versículo 7. Em algumas traduções diz: o pecado jaz à porta. Em outras diz assim: o pecado bate na sua porta. Em outras traduções diz: o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Queridos, é preciso entender algumas coisas acerca do pecado. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o pecado não é nada daquilo que as pessoas dizem por aí. Eu já vi pessoas dizer: o pecado é nojento, o pecado tem um sabor horrível, o pecado... O que eu vou dizer aqui talvez vá chocar muita gente, mas eu penso que não é nada disso. O pecado, ele é aprazível aos olhos. O pecado, ele se traveste de uma coisa muito bonita, muito sensual. O pecado, ele enche os olhos. Como dizia um pastor, o diabo, ele não vem com garfo na mão. Não, esqueça essa história de diabo soltando fogo pelo nariz, né? Com um rabo, um garfo na mão. Certa feita um pastor disse: o diabo geralmente ele vem apresentando-se com uma cruzada de pernas, com a barriga de tanquinho, né?
E o pecado não é diferente, porque a maior ferramenta, a ferramenta principal que o diabo se utiliza, claro, não podia ser outro ou outra, é o pecado. E como é que o pecado se apresenta? É por isso que hoje a gente quer tratar dessa questão aqui. Como é que o pecado se apresenta? Porque ele está sempre de prontidão. Veja que o Senhor diz a Caim, ele está à sua espreita, ele está à sua espera. Em algumas traduções diz assim, ele jaz à sua porta, em outras diz, ele bate na sua porta. Ou seja, ele não está para dar moleza a ninguém. Eu estava dizendo no rádio hoje cedo que tem muita gente por aí se gabando, né? Dizendo, não, eu sou muito crente. Eu? Eu, meu amigo, não brinque comigo não, quem é crente sou eu. Tem muita gente assim, né? Que bate no peito, muita gente que diz, não, eu sou um super crente, fulano não é crente não, mas eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que ter muito cuidado, fazer uma análise da nossa vida diariamente e entender que com o diabo e com o pecado a gente não deve marcar bobeira, nem deve estar brincando. A gente não deve estar brincando. Nós temos que ser prudentes. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado ele tem algumas características que quando a gente nem percebe, a gente foi envolvido, engolido por ele. Por exemplo, o pecado ele é sutil. Não vá pensar que pecado é tão somente se prostituir. Não vá pensar que pecado é tão somente roubar. Não vá pensar que pecado é tão somente desejar a mulher do outro, o marido do outro. Não, 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 não. A Bíblia fala que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Veja, só nesse texto sagrado, ele já nos mostra que o pecado se divide e atua em três frentes. Pensamentos, aqui dentro, ó, terra que só Deus entra, que só Deus conhece, palavras, com aquilo que eu falo, e por atitudes, por obras. Então veja que a coisa não é tão fácil como se pensa. Nós pecamos em três áreas. Pensamentos, aqui ó, muitas vezes por fora é tão bonitinho. Por fora a gente olha e diz, fulano, fulano é uma bênção. Mas quem conhece por dentro, como disse Davi no Salmo 139, é o Senhor. Certa feita um pastor disse o seguinte, se minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela jamais se casaria comigo. Olha que frase. Se minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela jamais se casaria comigo. Um pastor. Sabe por quê? Ele olha para dentro de si mesmo e reconhece que tem muita coisa que precisa mudar. E nós falhamos, nós pecamos. Claro que sim. Quantas vezes eu não tenho falhado? E quando eu entendo que o pecado ele atua nessas três áreas, eu começo a perceber o quão dependente de Deus eu sou, o quanto miserável eu sou e quanto eu preciso a cada dia pedir perdão ao Senhor. Porque tem muita gente por aí se enclausurando dentro de uma pseudo santidade. Não, eu não vivo olhando para a mulher dos outros, eu não desejo o marido dos outros, eu não vivo roubando por aí, eu não vivo dando calote em ninguém, eu não vivo me prostituindo, eu sou santo. Pecado não está só no campo do concreto, daquilo que é palpável, daquilo que é visível, daquilo que as pessoas comentam. Não! O pecado, ele muitas vezes nasce aqui, ó. E não sou eu que digo. A palavra diz que nós pecamos por pensamentos. Jesus, certa feita, disse que se você, olhar para uma mulher com pensamentos impuros, eu já adulterei com ela. Veja como a coisa é tão séria. Tua mulher não viu, o pastor não viu, o vizinho não viu, ninguém viu. Você só olhou, pensou, projetou, já pecou. Jesus disse que eu já adulterei com ela. É como se eu concretizasse o fato e as pessoas tomassem conhecimento. Ninguém ficou sabendo, mas é a mesma coisa, como se todo mundo tivesse tomado conhecimento. Jesus disse que se eu pensar, já adulterei. Percebe como a coisa é tão complicada, tão complexa? Percebe?
que a nossa luta é uma luta constante, é uma luta diária. Ah, irmão Ibe, mas eu quanto a isso sou tranquilo. Bênção, graças a Deus. Mas em outras áreas da sua vida? Como anda o seu ego? Hein? Como anda o seu ego? Está inflado? Está inflado? Isso é pecado. Anda mentindo? Isso é pecado. Percebe como a coisa é muito mais séria do que a gente pensa? Então, veja que o pecado está sempre batendo na nossa porta. Ele não desiste nunca. Foi o que o Senhor disse a Caim. O pecado bate na sua porta. E ele bate de diversas maneiras. Bate de uma forma sutil. Ele bate muitas vezes de uma forma visível, onde todo mundo sabe que você pode cair numa cilada a qualquer momento por aquilo que elas veem você fazer. Isso é uma forma do pecado bater na sua porta. Aí muitas vezes chega alguém e dá um conselho: rapaz, sai dessa. Rapaz, o pessoal já está comentando, o pecado já está batendo na porta. Muitas vezes o pecado está agindo aqui, ó, terreno que só Deus anda, ninguém está vendo, mas ele está aqui, ó, sendo tramado, sendo maquinado, sendo projetado. Percebe como a coisa é muito mais séria? Percebe como isso é tão sério? E uma coisa importante que eu preciso dizer aqui, tem que ficar muito claro em relação ao pecado, é que a palavra do Senhor diz que quando Deus olha para Caim, ele diz assim: Caim, ele está rodeando você, o pecado está batendo na tua porta, agora cabe a você dominá-lo. Essa expressão de Deus é simplesmente extraordinária, fabulosa. Porque quando Deus olha para Caim e diz assim: ei Caim, não cabe a mim não, cabe a você dominá-lo. Sabe o que é que Deus está me dizendo com essa palavra? Que muitas vezes a culpa pelos meus atos, pelos meus pecados, não está no diabo. Porque tem gente que tudo para ele é Satanás, né? Você conhece alguém assim? Eu conheci um sujeito, se ele levasse uma topada, ele dizia: o diabo está com raiva de mim. Aí muitas vezes a gente quer espiritualizar tudo. Para quê? Se eximir da nossa culpa. Nós temos esse hábito, né? E isso aí, ó, é antigo. A Bíblia fala que quando Deus chegou no jardim do Éden, chamou Adão: Adão, ô Adão, por que você está dizendo que você está nu, está escondido aí? Senhor, posso aparecer não, que eu estou nu. Por que, Adão? O que foi que houve, Adão? Foi a mulher que tu me desse. Ô Eva, foi que houve, Eva? Não, não foi eu não, foi a serpente. Percebe que desde o início de tudo a gente tem a mania de querer jogar a culpa que é nossa, ou para o diabo ou para os outros. Então veja que o Senhor diz a Caim, cabe a você dominá-lo. Temos que ter muito cuidado com isso aqui. Porque vivemos dentro de uma sociedade onde os conceitos que estão aí, e um deles, o mais famoso, é: a carne é fraca. Eu caí porque a carne é fraca. Ei, cabe a você dominá-lo. Agora o problema nosso, sabe o que é? É que a gente acha que a gente pode flertar com o pecado. Por que tem muita gente que só vive atolado aí? Só vive metido em problemas. Só vive com a cara no chão quando o assunto é pecado. Porque muitas vezes nós pensamos, imaginamos que podemos flertar com o pecado. Aí onde está o nosso grande erro. Mas irmão Ibe, é só uma olhadinha. Você pensa que o diabo quer duas nem três? É só uma para começar a agir. Olha, mas é só, sabe, uma ligação. Mas não precisa muita coisa não. É por aí mesmo que o pecado começa a agir. Olha, mas é só uma conversinha pelo WhatsApp. Qual o problema nisso? Pronto, mas olha, não é preciso muita coisa não. Ou você está pensando que para botar fogo na floresta é preciso derramar gasolina na floresta toda? Não, basta pegar um bico de cigarro e jogar lá dentro. É assim que as grandes queimadas acontecem. Não é preciso muita coisa não. Então você tem que ter muito cuidado, porque o pecado é sutil, ele age de várias maneiras. E tem muito crente por aí que acha
que a única forma de enfrentar o diabo é só o jejum e oração. Não. Eu vou dizer algo muito importante aqui para você. Há muitas formas de você fugir do pecado. Claro que uma delas, jejum, oração. Tem mais? Tem. Leitura da palavra. Tem mais? Tem. Comunhão com os irmãos. Tem mais? Tem. As minhas amizades, com quem eu ando. A palavra do Senhor vai dizer que as péssimas amizades corrompem os bons costumes. Isso está na palavra, mas isso também é um ditado popular. O que é que diz o ditado popular? Me diz com quem andas, que eu te direi quem tu és. Muitas vezes a gente quer mudar de vida. Muitas vezes a gente quer largar o pecado, mas estamos andando com pessoas que só nos empurra para o pecado. Só nos impulsiona para o pecado. Então como é que a gente vai se livrar desse problema? Como é que a gente vai fechar a porta na cara do pecado se a gente está andando com pessoas que andam flertando com o pecado? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, prestar muita atenção. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Isso aqui é muito sério. E eu vou te dizer aqui algumas coisas que eu e você, não é só você não, hein? Ah, irmão Ibe, que palavra maravilhosa, como Deus lhe usa, mas ele usa para mim também. Eu estou falando para você e isso está entrando aqui e descendo para aqui, ó. Deixa eu te dizer uma coisa, até porque a palavra não é minha. Eu não sou nenhum guru, nenhum mago, não. Eu estou aqui falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que serve para você, mas que serve principalmente para mim. Ô irmão Ibe, qual é a receita que eu devo usar para que o pecado não entre? Olha o que é que Deus disse a Caim. Gênesis 4 e 7. O pecado bate a tua porta. Como é que eu faço para meter a porta na cara do pecado? Você quer ver uma receita que é infalível? Fugir dele. Eu vou repetir. Uma receita infalível para meter a cara, meter a porta na cara do pecado? Fugir dele. Não dê colher de chá para ele. Você pode ser crente de orar 24 horas por dia. Eu vou repetir. Você pode ser crente de orar 24 horas por dia, mas não brinque com o pecado. Ai, irmão, mas todo dia eu jejum. Todo dia eu estou ali na consagração, mas não dê mola, não dê brecha, não brinque com o pecado. Você pode orar 24 horas por dia, fazer jejum 48 horas. Você pode fazer aí o que você bem entender no âmbito espiritual. Mas se você não fizer isso que eu vou falar agora, você está aí correndo um sério risco de se arrebentar todo. Ah, irmão, eu quero saber o que é isso. Fugir do pecado. Eu vou repetir isso aqui. Fuja do pecado. Você conhece a história de José, não conhece? Não conhece a história de José? A Bíblia fala que a mulher de Potifar começou o quê? Cercar José. A gente poderia conjecturar que a mulher de Potifar era o pecado batendo na porta de José. Eu sempre que toco nesse assunto, eu me lembro do pastor Cláudio Duarte. Eu me recordo que um dia eu assisti uma mensagem do pastor Cláudio e ele brincando, né, ele é muito brincalhão, ele disse: olha, irmãos, não pense que a mulher de Potifar era uma baranga, não. Era um baita de um mulherão, não era uma baranga, não. Então preste atenção, o que foi que José fez? A Bíblia não fala em nenhum momento que José foi orar, que José foi consagrar a vida. O que foi que José fez? Deu no pé. José correu. Então o que é que eu e você temos que fazer? Essa é uma das melhores receitas para quem não quer ser pego de assalto pelo pecado. Fuja dele. Mas irmão Ibe, ela já tem meu número, troque de chip. Mas irmão Ibe, ele está me chamando direto no WhatsApp, troque de chip. Não dê colher de chá. Não vacile. Mas é apenas uma conversinha. O pecado não quer muita coisa, não. Não quer muita coisa, não. Aliás, as grandes tragédias que já aconteceram no mundo, pode pesquisar isso aí. Começou com pequenas coisas. Você já deve ter visto, já deve ter acompanhado algumas tragédias que infelizmente a gente tem que assistir na televisão, que a gente lê, por exemplo, que se acometem
com aviões. Coisas bobas. Eu estava, por exemplo, lendo uma certa feita, isso saiu na televisão, saiu em tudo que é lugar por aí, uma tragédia que aconteceu com o avião da Air France. O avião estava saindo do Brasil, indo para Paris. Estava indo lá para o coração da Europa. Só que quando chegou no meio do Atlântico, ele passou por uma turbulência, e essa turbulência congelou uns dispositivos que ficavam no casco da aeronave, que não passavam informação correta para o piloto. Eu estou tentando lembrar o nome dos dispositivos que foram congelados no meio da turbulência e que trouxe uma informação completamente errada para o piloto. Sabe o que aconteceu? O avião inteiro caiu, mais de quase 150, quase 200 pessoas morreram. No final das investigações, sabe o que é que os especialistas disseram? Uma coisa tão boba derrubou um avião. Na nossa vida, se a gente não tiver cuidado com o pecado, as nossas tragédias pessoais começam com coisas mínimas. Se você analisar direitinho como foi que aconteceram as quedas de grandes homens de Deus na Bíblia, não começou com coisa grande, não. Começou com coisa pequena. Começou com coisas simples. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi que o pecado entrou lá dentro do palácio onde Davi estava? Como foi que começou um relacionamento que não era para ter acontecido entre Davi e a mulher de Urias, Batseba? Como foi que começou? Com o olhar de Davi. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Há até quem diga que ele estava no lugar certo, só que na hora errada. Afinal de contas, o palácio era o palácio dele, só que a hora não era a hora de estar ali, era a hora de estar na batalha. Não era uma época de Davi estar no palácio, era uma época dele estar no fronte de batalha. Mas Davi estava, talvez, no lugar certo, na hora errada. Já há quem diga que ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas enfim, o que eu quero me ater aqui é o seguinte, é que Davi olha para Batseba, e no olhar o desejo nasce no coração dele. Davi não quis nem saber, não procurou saber se a mulher era casada. Quando Davi atentou, foi Natã chegando dentro do palácio, fazendo aquela analogia e dizendo a ele: o culpado é você, Davi. E a Bíblia fala, você conhece a história, que a mão de Deus pesou na família de Davi, e a partir daquele pecado que Davi cometeu, a espada de Deus nunca mais saiu da casa de Davi. Quando você vai ler o histórico da família de Davi, é uma desgraça atrás da outra. É um irmão fazendo sexo forçado com a irmã, é um filho querendo tomar o trono do pai. A família de Davi vira pelo avesso depois que Davi comete esse pecado com Batseba. Agora, isso começa quando? Quando é que isso nasce? Qual é a origem desse pecado de Davi? Aqui, ó, no olhar. As grandes tragédias não começam com a porta sendo arrombada, não. Não, nem se engane quanto a isso. Começa você dando uma olhada. É isso aqui, ó, uma conversinha. Não é preciso muita coisa, não. O pecado, ele não tem demora, ele espera o tempo que for necessário. Ele é sutil. Lembra-se do que eu falei? Em segundo lugar, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus disse a Caim: o pecado bate na tua porta. E se ele batesse e fosse embora, mas ele fica ali, ó, batendo na porta. Como quem diz assim, ele vai abrir, ele abre. Só que você tem que ter estratégias. Então não brinque com o pecado. Qual é a grande receita que eu lhe dou? Fuja! Não marque bobeira. Mas, irmão Ibe, quem é crente sou eu. Tenho 40 anos de crente. Você pode ter 500 anos de crente. 500 anos de crente. Fuja do pecado. Fuja. Não dê colher de chá, senão você vai botar tudo a perder. Em segundo lugar, eu vou finalizar com isso aqui. Preste muita atenção.
Quando o Senhor diz a Caim, cabe a você dominá-lo, sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Não coloque a responsabilidade que é sua no diabo, nas circunstâncias. Hoje, irmão, está assim de gente por aí, ó, até o pescoço de problema, porque o pecado chegou e ele agora quer se eximir da sua culpa. Eu costumo dizer que tem muita fatura que quem vai pagar ela não é o diabo não, é você, sou eu. Quantas coisas eu já fiz e trago consequências delas até hoje. Eu nunca tive problema em dizer isso. Nunca eu digo isso aqui, digo no rádio, digo lá no canal da Rádio Maranata. Eu não sou nenhum super crente. Eu não sou nenhum super-homem. A minha Bíblia aqui não fala de Mulher Maravilha nem de super-homem. A minha Bíblia fala de um Deus que é grande, poderoso, que perdoa, que me dá uma nova chance, que é o Deus dos novos começos. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em compartilhar com você alguns problemas, alguns erros, algumas vezes que o pecado conseguiu entrar, que eu abri a porta e o estrago foi grande. Nunca tive problema de dizer isso. Então é preciso que a gente entenda que a fatura, ela chega para mim, ela chega para você. Então nós temos que ter muito, mas muito cuidado. Não brinque com o pecado. Eu já vi ministérios, eu já vi famílias destroçadas pelo pecado. Eu costumo dizer que muitas vezes ele nos oferece 5 minutos de prazer, de uma falsa alegria, para 50 anos de problemas. Você sabia que há erros, há delitos que a gente consegue reverter? Há coisas que a gente consegue enquadrar naquilo que uma música popular diz. A gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Há pecados, há falhas, há erros, há problemas, há dificuldades que a gente passa por consequência dos nossos erros, que de fato a gente passa por isso. A gente cai, mas a gente se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas preste atenção, há erros, há falhas, há pecados que a gente vai levar para o resto da vida, as consequências dos nossos erros. Você quer ver um exemplo claro? Já falei há pouco, Davi. O Senhor chegou para Davi depois que ele cometeu todo o pecado com Batseba. Sabe o que o Senhor disse? O Senhor disse assim a Natan, Natan, vai lá, Natan, e diz lá a Davi que eu perdoei o pecado dele. Porque Davi se arrependeu. A Bíblia fala que Davi se arrependeu do seu pecado. Se arrependeu. Mas a Bíblia fala uma coisa importante. Que ele se arrepende, ele pede perdão pelos seus pecados. Natan volta e diz assim, olha, o Senhor mandou te dizer que perdoou teus pecados. Agora, a espada de Deus vai estar sempre dentro da tua casa. Davi morreu enfrentando a espada de Deus dentro de casa. Foi o homem segundo o coração de Deus? Foi. Foi um instrumento nas mãos do Senhor demais. Reinou 40 anos. E foi o homem segundo o coração de Deus. Quando você vê Deus tratando, falando de Davi, a gente percebe uma amizade, uma intimidade muito grande. Muitas vezes o Senhor diz, o meu servo Davi, o meu servo Davi, o homem segundo o meu coração. Olha que coisa surpreendente. Olha que coisa magnífica. Mas preste atenção. A espada de Deus, mesmo sendo amigo de Davi, mesmo sendo Davi o homem segundo o seu coração, mesmo sendo querido, amado, mesmo cuidando de Davi, a espada de Deus nunca saiu da casa de Davi. Então é preciso que você entenda que há coisas que a gente faz, que a gente tem que pensar, analisar, refletir, que atitude eu vou tomar, será que isso é correto? Será que isso aqui eu não posso deixar para lá? Qual é o resultado que isso vai dar? Quais as consequências disso aqui? Percebe como a coisa é muito mais séria do que a gente pensa?
Então que você possa guardar essa palavra. O Senhor disse a Caim: cabe a você dominá-lo. Isso aqui é um alerta de Deus, porque naquele grande dia, não adianta a gente chegar com aquela desculpa esfarrapada, dizer: mas Senhor, a carne é fraca, mas o Senhor vai dizer: cabia você dominar. Amém? Então pense nisso. Procure ver as consequências daquilo que o pecado vai causar na tua vida, os estragos. Muitas vezes são percas irreparáveis. Pense nisso. Quantas vidas, quantas famílias destroçadas, destruídas, porque alguém achou que não, é besteira. Porque no inferno, pecado está assim de nome. Pode ter certeza. No inferno, o pecado tem tantos nomes que você não faz ideia. Pecado no inferno é chamado de besteira. Pecado no inferno é chamado de deixa disso. Pecado no inferno é chamado de tem problema não. Você não faz ideia o quantitativo de nomes que o pecado tem. Rapaz, fica tranquilo, ó. Isso não vai dar em nada. Rapaz, deixa da tua besteira. São tudo nomes dados ao pecado. Deixa da tua besteira. Fica tranquilo, não vai dar em nada, ninguém tá vendo, é só a gente, tá tudo certo, tá nada. Tá não. No final de tudo você vai ver que não vale a pena. Eu vou finalizar agora, eu estava uma vez ouvindo uma rádio aqui em Recife, acho que era parte da tarde, uma rádio de notícias, e a reportagem dizia: olha, nós vamos entrevistar aqui, pegamos uma matéria com fulano de tal, que estava envolvido aí na Lava Jato, e ele desviou mais de 200 milhões de reais. E aí o repórter foi entrevistar o sujeito lá, e sabe o que ele disse? Uma frase que ele falou que eu fiquei guardado aqui no meu coração, que eu guardei no meu coração. Ele disse: olha, se eu soubesse que ia terminar nisso tudo, que a minha vida sofreria uma devassa, que minha família não teria mais sossego, eu jamais teria entrado nisso. Mas eu tenho certeza que a proposta que o pecado fez a ele não foi essa. Porque o pecado só mostra um lado da moeda. O que é que Satanás disse para Eva? O que foi que Deus falou, Eva? Não, é besteira dele, Eva. É conversa, é lorota de Deus. Olha para aí. O pecado sempre diz isso. Ele diz a você: olha, é só um trago. Mas ele não diz o final da tua vida, como você vai terminar. Ele diz para você: é só um golinho de cerveja. Mas ele não diz o final, como vai ser a tua vida. Tu pegando todo o teu dinheiro, torrando com cachaça, com mulher, com prostituição. Nada disso ele fala. Ele só mostra o lado que parece bom. Porque a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece bons, parece perfeito. E o pecado tem essa característica de mostrar pra gente só um lado que aparentemente, entre aspas, parece bom. Há caminhos que aos meus olhos e aos teus parecem bons. Ah, rapaz, vai dar em nada não. Tá tudo certo e você não faz ideia. E os conceitos que o pecado cria são os mais variados. Nomes, como eu falei, ele tem assim, ó. Os conceitos são os mais variados. Você quer ver um dos conceitos que o pecado mais gosta de colocar na boca das pessoas, na mente das pessoas, sabe qual é? Eu vou dizer aqui para vocês, guarde isso com você. Escute seu coração. Isso é um conceito do pecado. Escute a voz do seu coração. Aí você vai lá e escuta a voz do coração. Se arrebenta todo. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Mas aí sempre chega alguém para dizer: ei, escute a voz do teu coração. O que é que teu coração está mandando falar? O que você tem que ouvir não é a voz do coração, é a voz de Deus. Escute hoje a voz de Deus, para amanhã você não se arrebentar todo. Eu costumo sempre dizer: ouvir a voz de Deus é evitar prejuízo. Agora, se você gosta de prejuízo, se você é daqueles que gosta de pagar para ver, aí ó, como se diz o matuto aí, empurra o pé na jaca. Agora, se você não quer ter prejuízo, descansa no Senhor. Fica tranquilo.
Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa ter encontrado guarida no teu coração. E se você não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Clica aí, você gosta dessa palavra? Eu estou preparando diversos vídeos aqui para colocar no canal. Vídeos de opinião. Vem muita coisa boa aqui no nosso canal, hein? Vai aguardando. Então, olha, muita coisa que eu estou tratando e a gente já está produzindo para colocar aqui no canal. Agora, o que é que eu peço a você? Inscreva-se aqui no canal. Aqui embaixo tem o botão de inscreva-se. Você clica nele. Clica aí no sininho de notificações para o YouTube avisar você quando eu estou ao vivo, quando eu coloco conteúdo novo. E aproveita, deixa aí o seu joinha, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Gente, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Amanhã tem mais, hein? Amanhã estaremos aqui, permitindo Deus, com mais uma Crônica da Tarde. Amanhã eu vou começar a falar sobre princípios para uma vida vitoriosa. Vai ser tremendo. Princípios para uma vida vitoriosa. Eu aguardo você aqui amanhã, a partir aqui das 6 da tarde, tá bom? Em mais uma Crônica da Tarde. Que Deus abençoe você e até lá!